Amém. Deus abençoe nossas crianças. Abra sua Bíblia, querido, no livro do Apocalipse, no capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 4. Isso já está projetado, sempre é importante você poder abrir também a sua Bíblia. Diz assim, a palavra do Senhor. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino, na perseverança de Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva no livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém. Amados irmãos, Apocalipse é um livro maravilhoso. Felizmente, ou infelizmente, uma série de interpretações equivocadas fez com que o livro seja praticamente evitado por muitas pessoas. Muita gente até tem medo do Apocalipse. Boa parte desse problema tem a ver com o fato de acharmos que o Apocalipse é um livro sobre o futuro, sobre o final dos tempos. Eu mesmo já conheci pessoas que não frequentavam a igreja, mas gostavam de estudar o Apocalipse para tentar descobrir o que iria acontecer nos últimos dias. Será que os sinais estão acontecendo? E aí, sempre que acontece alguma catástrofe, algo diferente, a galera se volta para o Apocalipse para procurar lá a confirmação. Então,
A queda das Torres Gêmeas, a queda do Muro de Berlim, pandemia, Pix, chip, guerra no Irã e por aí vai. O estudo bíblico sério do livro de Apocalipse já mostrou há muitos anos que essas interpretações elas estão erradas. O livro do Apocalipse é diferente porque ele utiliza um estilo literário diferente, específico, um estilo simbólico. É uma maneira poética de contar uma história que era muito comum naquela época. Houve muitos livros do tipo do Apocalipse, produzido tanto por judeus quanto por cristãos. O que há de mais especial em nosso Apocalipse, né, o que consta aí como o último livro da nossa Bíblia, não é o seu estilo, mas o seu conteúdo. O Apocalipse de João, ele não é sobre o medo, é sobre esperança. Não é apenas sobre o futuro, na verdade é muito mais sobre o presente. Não é apenas sobre castigo, juízo e destruição, é muito mais sobre salvação, renovação. Não é sobre o diabo e seres malignos, é sobre Jesus. Não é sobre catástrofes mundiais, é sobre o povo de Deus. Não é sobre o que o mundo pode fazer contra a igreja, é sobre como a igreja vai perseverar, apesar do mundo. Não é sobre castigo e maldição, é sobre bênçãos e providência. Não é sobre segredos ou mistérios, é sobre relacionamento com Deus. E o texto que lemos tem tudo a ver com a nossa série de mensagens. Porque para ajustarmos o foco do nosso relacionamento com Deus, precisamos olhar para Jesus. Por isso, nesse mês de Páscoa, estamos celebrando a ceia em todos os nossos cultos, porque a ceia nos convida a olhar para Cristo e necessitamos realinhar a nossa espiritualidade em Cristo. Por alguma razão estranha, me parece que alguns cristãos se incomodam com a celebração regular da Santa Ceia. E talvez essa estranheza, esse desconforto, revele o quanto da nossa relação com Deus e com a igreja, ela está desconectada de Jesus. Somos cristãos, supostamente cristãos, evangélicos, frequentamos a igreja, mas de alguma forma estar diante de Jesus, diante de um Cristo vivo, da sua vida e obra, nos incomoda. Quem sabe a gente não pudesse entrar e sair da igreja sem encontrar Jesus. Cumprimos nossas tarefas, cantamos nossas músicas, seguimos nossa agenda, pegamos nossas bênçãos e vamos embora para mais uma semana, cuidando da nossa vida. E Jesus, de repente, quer vir no meio do culto, no meio da igreja, atrapalhar a nossa rotina. O Apocalipse é a mensagem de Jesus que está no céu para a igreja que está aqui na terra. Imagine você receber dicas do próprio Jesus sobre como servi-lo nesse mundo, nessa época, nesse tempo. É disso que trata o Apocalipse. É como se você pensasse Jesus como uma espécie de técnico para a igreja. Então, hoje em dia, você vai assistir uma partida de futebol, de vôlei, de basquete ou de qualquer outro esporte, você consegue ouvir as orientações dos técnicos para as suas equipes. E é isso que o Apocalipse nos revela. O técnico Jesus, por vezes, incentivando a igreja a se manter firme. O técnico Jesus, por vezes, repreendendo a igreja, advertindo os cristãos pelo seu comportamento, orientando sobre como eles devem se posicionar naquele mundo.
Então a história do Apocalipse, ela começa com Jesus indo ao encontro de João. Inclusive ele nos dá o dia e o lugar em que isso aconteceu. Versículos 9 a 10, João afirma que ele estava na ilha de Patmos, uma pequena ilha que fica ali entre a Grécia e a Turquia. E ele diz que era o dia do Senhor. Essa expressão indica que João tem essa revelação em um dia de domingo. Lá na antiguidade, os dias da semana possuíam outros nomes, geralmente associados a deuses e às entidades religiosas, gregas e romanas. Então ele vai falar aqui que ele estava no dia do Senhor, que significa o primeiro dia da semana. Era como os cristãos chamavam o primeiro dia da semana, o dia que eles se reuniam para celebrar quem? O Senhor. A ressurreição do Senhor é o dia dele, que pertence a ele, que tem a razão de ser nele. É dia de celebrar o triunfo de Deus sobre o mundo, o pecado e a morte. É o início desse novo tempo. Tempo da nova aliança, do Cristo exaltado, do Espírito Santo, da missão da igreja. Então veja, a igreja se reúne aos domingos, no primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Isso não tem nada a ver com feriado, escala de trabalho, folga. É o dia que os cristãos se reúnem diante do Cristo que está vivo, porque Ele está vivo, exaltado no céu, ao lado do Pai. Por isso, inclusive, a palavra domingo, ela vem do latim domini, que quer dizer do Senhor, pertencente ao Senhor. A prática dominical, ela não nasce da conveniência dos cristãos, mas de uma convicção espiritual. Não era o dia que era mais fácil se reunir. Compreende? Era o dia que fazia mais sentido espiritualmente. E aí a gente já tem um princípio que a gente precisa recuperar. A nossa espiritualidade não pode ser movida por conveniência, mas por convicções espirituais. Nossos compromissos com Deus e com o reino de Deus não podem ser baseados no que é mais fácil, no que é preferível, e sim no que está de acordo com a vontade de Deus, ainda que entre as opções seja que seja mais difícil para você ou te coloque numa situação mais desconfortável. Portanto, em um domingo, João, não sabemos se ele estava sozinho ou com outros cristãos, o Espírito Santo atua poderosamente sobre a vida dele. Tomado pelo Espírito Santo, ele passa a ter uma visão do céu. E o que ele vê? Importante esse detalhe. O livro do Apocalipse vai nos mostrar uma série de visões de João. Qual é a primeira visão que ele tem? Primeira visão que Deus lhe revela. Ele vai começar a falar disso no versículo 12. Ele ouve uma voz falando atrás dele. Quando ele se volta para ver quem é, ele vê alguém semelhante ao Filho do Homem. Se você já leu a Bíblia alguma vez, saberá que lá nos Evangelhos, quem é que aplicava para si esta expressão, esse título, essa designação? Filho do Homem. Antes de se identificar, João oferece uma descrição simbólica. Ele utiliza uma série de metáforas tiradas do Antigo Testamento para descrever. E aí no versículo 18 vai ficar muito claro. Eu sou aquele que estive morto e reviveu. Eu estou vivo pelos séculos dos séculos. A primeira visão que Deus dá a João é a visão de Jesus. A primeira visão que Deus dá a João no céu é sobre Cristo vivo. Veja, como falamos na semana passada,
Ele não viu Jesus olhando para dentro de si mesmo. Ele não sentiu Jesus. Não foi um sentimento. Não foi um pensamento, uma memória. Não é que ele estava lembrando de Jesus. Foi uma visão do céu. Ele vê o Cristo vivo, o que morreu e ressuscitou, exaltado no céu. Primeira reação de João diante disso, versículo 17, é cair aos pés de Jesus. A atitude que nos lembra as mulheres, quando encontram Jesus ressuscitado. Então, quando elas se deparam com Cristo logo ali, diante do túmulo vazio, e elas entendem que aquele é Jesus, o que elas fazem? Elas caem aos pés de Jesus, como João. O reconhecimento de que Jesus Cristo está vivo deveria nos fazer nos prostrar diante dos pés dele. Sabe, esse é o seu lugar, esse é o meu lugar. E às vezes a gente não está ocupando esse lugar. O seu lugar, o meu lugar, o nosso lugar é aos pés de Cristo. É o lugar dos pecadores, é o lugar dos discípulos, é um lugar de honra. É um lugar de honra. Interessante que, em outro momento do livro, João vai estar diante de um anjo. Imagine você diante de um anjo, verdadeiramente um anjo do céu. E João faz a mesma coisa, ele se lança aos pés do anjo. E o anjo fala: não, senhor, levante. Nós devemos apenas nos prostrar diante dele. Somente nos prostramos diante de Deus e de Jesus Cristo. Então, queridos, qual é a primeira visão de João? Não é de algum evento extraordinário do futuro. É de Jesus. Não é do final dos tempos, é sobre o presente. Então, sabe? Imagine você o que você gostaria de ver? Sabe, os céus se abrem. E Deus vai te dar uma visão. Quais são as inquietações que você traz no coração? Poxa, eu quero saber como é que vai terminar o final do ano. Eu quero saber como é que vai ser esse acontecimento, desdobrar disso. Como é que eu vou estar? Nós temos tantas perguntas, tantas curiosidades, tantas inquietações. E talvez a única coisa que você precise ver seja Jesus. Não tem a ver com o futuro, o que vai acontecer, se vai dar certo, se vai dar errado. Olhar para o céu e ver Jesus. O que está acontecendo nesse exato momento no céu? Cristo está vivo ao lado do Pai e nós estamos diante dele. Então talvez você esteja preocupado em ver coisas, em saber coisas, em ter respostas, quando você deveria estar olhando para Jesus. Não para por aí. Os capítulos seguintes, capítulos 2 e 3 do Apocalipse, João ele vai registrar o que Jesus lhe disse nessa visão. E aí a gente vai para o capítulo 4. Então veja, no capítulo 1 ele tem uma visão de Jesus. No 2 e 3 ele registra o que Jesus lhe disse nesta visão. Aí no 4 e 5 ele tem uma outra visão, uma segunda visão. Que é sobre o quê? Uma visão do céu. Novamente, ele vai olhar, ele vai ver o trono de Deus, ele vai ver aquele que está sentado no trono, e o Cordeiro que foi morto e reviveu ali, junto ao trono de Deus.
e ele vai ver a criação inteira, os anjos, a natureza, tudo e todos prostrados, cantando: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória, o poder para todo sempre. E o universo inteiro respondia: amém. Então, veja, queridos, diante de um mundo complicado, diante de uma sociedade moralmente corrompida, diante de intolerância, perseguições, violência, diante de um governo que era o Império Romano, que parecia invencível, a mensagem de Deus para João, a mensagem de Deus para as igrejas daquela época, a mensagem de Deus para mim e para você é: olhe para o céu. Ajuste o foco da sua visão para o céu. Ajuste o foco da sua visão para Jesus. Sabe, queridos, a gente acha, né? A gente tem sempre a sensação de que ninguém tem mais problema que a gente, né? Então, ninguém tem uma vida financeira como a sua. Ninguém tem uma família tão complicada como a sua. Ninguém tem problemas de saúde como os seus. Ninguém tem um chefe tão chato como o seu. Ninguém tem. Aquelas pessoas, irmãos, elas tinham os mesmos problemas que você. Incrivelmente, elas ficavam doentes. Elas recebiam notícias ruins dos seus amigos e familiares. Elas se irritavam com os políticos. Elas tinham problemas financeiros. Elas ficavam assustadas com as notícias de guerra e violência. Elas estavam expostas a todo tipo de sensualidade e prostituição. As igrejas daquela época tinham uma série de problemas. E o que Deus estava dizendo para eles e para nós no Apocalipse, antes de revelar qualquer coisa, é que nesse mundo hostil e complicado, a chave está no céu. Olhar para Jesus, porque é do céu que vem graça, do céu vem sabedoria, do céu vem esperança para lidarmos com um mundo extremamente complicado. O contrário disso é quando você olha apenas para as circunstâncias, e aí, meu irmão, minha irmã, as circunstâncias vão te engolir. As circunstâncias vão controlar o seu coração. As circunstâncias vão te deixar ansioso, amargurado, doente, deprimido, cansado. As circunstâncias vão destruir a sua vida, destruir a sua fé, destruir o seu relacionamento com Deus. Agora, quando a gente olha para o céu, a gente vê Jesus. Quando a gente olha para o céu, a gente vê graça, a gente vê salvação, a gente vê um Cristo que está vivo. O Apocalipse é um livro sobre Jesus. A primeira frase do livro é revelação de Jesus Cristo, que vem de Jesus e que é sobre Jesus. A partir do versículo 4, quando lemos, João identifica da parte de quem ele está escrevendo. Olha que interessante, da parte de quem ele escreve. E nesse momento é importante você, se puder, acompanhar na sua Bíblia, porque há muita beleza e conteúdo entre os versículos 4 e 8. João vai mostrar que a origem de tudo que ele vai escrever nos 22 capítulos vem de Deus. E esse Deus é uma trindade. O Deus que é autor das Escrituras é Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus, 3 pessoas. Mas João descreve cada uma delas. Ele começa falando daquele que é, que era e que há de vir. Essa expressão aparece no versículo 4 e no versículo 8, e ela se refere a Deus Pai.
Depois ele vai se referir ao Espírito Santo, por meio da expressão 7 Espíritos que estão no trono de Deus. 7 é o número que no Apocalipse indica o que é completo, o que é total. O Espírito Santo também é Deus. E em seguida ele fala de Jesus, e ele vai utilizar 3 expressões para designar Jesus. Então ele usou 3 expressões para designar o Pai, aquele que é, que era e que há de vir. 7 Espíritos para designar o Espírito Santo. E agora ele vai usar 3 para designar a pessoa do Filho. Acompanha aí. Ele vai dizer que Jesus é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Cada uma dessas expressões aponta um aspecto do ministério de Jesus. Jesus é a testemunha fiel, porque em sua vida aqui na terra, ele deu um testemunho fiel a respeito de Deus. E a fidelidade dele foi demonstrada na morte. Paulo vai dizer que ele foi fiel até a morte. A palavra testemunho, muito usada em Apocalipse, ela literalmente no texto grego é a palavra mártir. Ou seja, é aquele que diante da morte opta, ou melhor, que diante da possibilidade de você morrer, você opta por ser fiel ao Senhor e não por preservar a sua vida. Esse é o mártir, esse é o testemunho. Então, em seguida ele fala do primogênito. Primogênito naturalmente significa primeiro, porque existem outros. Jesus foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Ele é a inauguração do final dos tempos. Um dia, todos os que morreram na fé em Cristo serão ressuscitados. Porque Jesus ressuscitou, um dia nós ressuscitaremos. E ele completa dizendo que Jesus é o soberano dos reis da terra. Onde Jesus está agora? Em uma posição de autoridade e soberania. Sobre quem? Sobre os reis da terra. Todos os reis da terra estão debaixo do governo de Jesus. Mas a descrição de Jesus não para aí. Então ele é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Por um lado, Jesus é o Filho de Deus. Como Filho de Deus, é divino, é eterno, pertence à identidade do Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Por outro lado, o Filho de Deus se encarnou, assumiu uma identidade humana para nos trazer salvação, revelação. Jesus é Deus. Por quê? Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Jesus também é o nosso Salvador encarnado, que morreu, ressuscitou e está vivo ao lado do Pai. E o que vem a seguir foca no papel de Cristo como nosso Salvador. O texto afirma que Ele nos ama. E está aí justamente no versículo de número 6. Ele nos ama. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. E Ele vem com as nuvens do céu, e todo olho verá. São afirmações que falam da obra de Cristo em nosso favor, no esquema passado, presente e futuro. No passado, o que a gente vai ter? Cruz. A morte de Jesus nos libertou dos nossos pecados. Quando olhamos para o céu, quem João vê no céu? O Cordeiro, que esteve morto e reviveu. Quando olhamos para a ceia, vemos a fatura da nossa salvação, o preço que foi pago para que hoje você tivesse comunhão com Deus. Portanto, olhar para o céu, olhar para a ceia, olhar para Jesus é olhar para o perdão. O que está escrito
simbolicamente na ceia, é perdão. Quando a gente olha para as circunstâncias, irmãos, a gente vê os nossos pecados, nossos erros. Quando a gente olha para a nossa vida, para a nossa história, a gente vê acusação, culpa, o que nos impede de estar na presença de Deus. Agora, quando eu olho para o céu, quando eu olho para Jesus, quando eu olho para a ceia, para o Cristo vivo, eu vejo tudo o que Deus fez por mim, para eu estar na presença dEle. Então, no passado, pelo sangue dEle, Ele nos libertou dos nossos pecados. No presente, Ele nos constituiu reino e sacerdotes para Deus. Então, queridos, esse versículo do Apocalipse é muito importante. Em Cristo, todo cristão é um sacerdote. O que é um sacerdote? O sacerdote é a pessoa separada por Deus para representá-lo no mundo. Então, pensa lá no contexto do Antigo Testamento. Então, de toda aquela sociedade, havia uma pessoa, uma única pessoa, que era o representante de Deus, o sacerdote. Em Cristo, todos somos sacerdotes diante do mundo. Nós fomos consagrados por Deus, pelo sangue de Jesus, pelo Espírito Santo, para representar Deus no mundo. Por isso, a igreja é o corpo de Cristo. Sacerdotes são servos. Servimos a Deus, servindo as pessoas. Temos uma missão. Quando olhamos para o céu, quando olhamos para a ceia, quando olhamos para Jesus, nós nos lembramos da nossa identidade espiritual. Sabe, nós não somos espectadores, consumidores. Somos sacerdotes. Deus fez de você um sacerdote. A pergunta é: temos cumprido o nosso ministério? A nossa identidade espiritual, ela não é definida pelas circunstâncias. No futuro, Cristo é aquele que virá com as nuvens do céu. Veja que o texto diz: todo olho o verá. O Cristo que agora está vivo ao lado do Pai é o Cristo que virá. Aguardamos a segunda vinda de Cristo, uma vinda visível. Perceba que 2 vezes ele afirmou que Deus, o Pai, é aquele que é, que era e que há de vir. E agora ele fala de Jesus como aquele que virá. Olhar para o céu é ter esperança de futuro, e no futuro Deus veio ao nosso encontro. Nós caminhamos na direção daquele que há de vir. A história caminha na direção dele que vem. A nossa preocupação não é a gente ir. A nossa esperança é ele vir. E ele vem. E ele vem. E o clamor da igreja é que ele venha. Nossa esperança não depende dos acontecimentos humanos. Nossa esperança não está nas circunstâncias. Nossa esperança não depende do que está acontecendo na política, na economia, na religião. Podemos encarar o mundo com coragem. Podemos encarar o mundo com fé, com intrepidez, com ousadia. Por quê? Porque o nosso Senhor está no céu, vivo.
Ele é o soberano dos reis da terra, então todos os reis da terra estão debaixo dos pés dele. E ele vem, e a gente caminha na direção dele, porque ele vem. E ele nos consagrou, ele nos deu identidade, ele nos deu missão, ele nos fez sacerdotes dele. Tudo isso lembramos, irmãos, quando olhamos para o céu, para a ceia, para Jesus. Mas não para por aí. O céu ainda tem algumas coisas a nos dizer. Repare no versículo 12 que, na visão de João, Cristo está entre 7 candelabros de ouro. Os candelabros são objetos antigos de iluminação. Na linguagem de hoje, é como se Jesus estivesse entre 7 lâmpadas. Versículo 20 mostra que essas lâmpadas representam igrejas. As igrejas que existiam lá na região da Turquia, para quem João escreve. Interessante de pensar que as igrejas são representadas por lâmpadas, porque justamente a função da igreja no mundo é iluminar. Iluminar a cidade, a sociedade, com a luz de onde? A luz do céu, a luz da graça, a luz do Evangelho, a luz de Cristo. Cada igreja local é como um poste da rede de iluminação pública do reino de Deus. O problema é que, assim como muitos postes em nossa cidade, muitas igrejas estão com as lâmpadas queimadas. Não iluminam ninguém. Mas a visão do céu, irmãos, mostra que o Jesus celestial está preocupado com a realidade espiritual das igrejas. Por quê? O Jesus do céu, o Cristo vivo, ele está andando. Ele está entre o quê? Os candelabros, que representam as igrejas. Então veja, para surpresa de alguns, mas não de todos, o Cristo que está vivo no céu não está andando entre os ministros do STF, entre os candidatos à presidência, entre os líderes da OTAN, entre os influenciadores do YouTube, do TikTok. Por quê? Somente a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Somente a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. E a visão de João é que Cristo vivo, que é o cabeça, está de fato governando a sua igreja. As igrejas são o único sistema de iluminação vinculado ao céu. Então quem vai iluminar a cidade, a sociedade, o mundo com o Evangelho é a igreja. E não há outra alternativa. Os capítulos 2 e 3 vão destrinchar as mensagens de Jesus para as igrejas. Não vamos ler os textos aqui, recomendo que você leia em casa, alguns a gente vai, estão aí nas nossas leituras da semana, mas eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns aspectos. São 7 cartas a 7 igrejas que realmente existiam em 7 cidades na região que hoje é a Turquia. E todas elas trazem no início um diagnóstico de Jesus sobre os cristãos daquele lugar. Vai trazer a expressão assim: conheço as tuas obras. E às vezes essa expressão ela é seguida por elogios, elementos positivos, como no caso de Tiatira, onde Jesus diz: olha, eu conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, seu serviço, a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora que no princípio. Você imagina? Jesus
mandar para você esse WhatsApp, né? Meu irmão, olha, eu conheço o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. Eu sei que você está fazendo mais agora para o reino de Deus que fazia antes. Então, o Jesus que está no céu, ele olha para a igreja e ele vê coisas boas. Mas ele também vê coisas ruins. Como no caso de Sardes, onde ele diz: você tem fama de estar vivo, mas está morto. Ou de Laodiceia, caso talvez mais conhecido, onde ele vai dizer: conheço suas obras, sei que nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O diagnóstico positivo nos lembra que Jesus sabe o que estamos enfrentando nesse mundo para servi-lo. Jesus sabe e se alegra. Sabe, irmãos, eu não sei se você tem essa dimensão, mas às vezes Jesus sorri. Pode parecer estranho, mas às vezes Jesus olha do céu para a gente, para mim, para você, e sorri, e se alegra. Há muita coisa bonita acontecendo no reino de Deus, ao redor do mundo. Há muita coisa e muita gente que faz Deus sorrir. E por que isso é importante? Porque às vezes Jesus está sorrindo e você está só criticando. Jesus está se alegrando e você está só reclamando. Jesus está feliz e você só vê coisas negativas na igreja. O que nos lembra que Deus se importa com a maneira como nós conduzimos o nosso relacionamento com Ele. Seja da forma positiva, seja nas afirmações negativas. Por quê? Porque diante das situações negativas, Deus não mandou um fogo do céu para queimar aquelas igrejas. Deus fala para João escrever, enviar uma mensagem a cada uma delas, dando a cada uma delas a oportunidade de mudar. Então, o que fazemos ou deixamos de fazer não é relevante para o céu. Jesus está atento. Agora, me chama a atenção quando você vai analisar os pontos que Jesus destaca nessas igrejas, é que às vezes aquilo que Jesus avalia é absolutamente diferente do que a gente avalia. Sabe, Jesus não estava preocupado com as escalas da igreja de Éfeso, Jesus não estava preocupado com a mídia da igreja de Sardes, se a música lá na igreja de Filadélfia era boa, se os membros, ou qual era a posição política dos membros da igreja de Esmirna. Os elogios e as repreensões de Jesus são de outra natureza. Jesus estava incomodado porque os cristãos de Éfeso tinham abandonado o primeiro amor. Jesus estava incomodado com os cristãos de Laodiceia que eram espiritualmente mornos. Jesus estava incomodado com cristãos, igrejas, que compactuavam com práticas idólatras. E diante de tudo isso, o Senhor da igreja exortava os cristãos ao arrependimento. Sabe, irmãos, caminhando para o final, entenda o seguinte:
A maneira como você se posiciona espiritualmente, a maneira como você se posiciona diante da igreja, a maneira como você se posiciona no seu relacionamento com Deus, isso importa para o Senhor. Se amanhã de manhã você vai acordar e vai orar ou não, isso importa para Deus. O que você está sentindo em relação aos irmãos da sua igreja, isso importa para Deus. Se você vai falar de Jesus para um amigo ou para uma amiga, isso importa para Deus. Se você vai agir com bondade ou maldade, isso importa para Deus. Se você está dando um bom testemunho ou um mau testemunho, isso importa para Deus. A maneira como você vive a sua fé dentro da sua casa, isso importa para Deus. Nossas atitudes espirituais importam para o Senhor. Por isso, as advertências de Jesus para as igrejas, elas têm um tom um pouco duro, no sentido, se vocês não mudarem, haverá consequências. Todas as 7 cartas terminam com a mesma recomendação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então veja, a mensagem que vem de Jesus é a mensagem que o Espírito fala à igreja. E o que é que o Espírito Santo está falando com você? Sabe? Nessa nossa tendência de criticar, às vezes a gente não escuta o que o Espírito Santo está falando com a gente. É muito legal, né, a gente orar assim, poxa caramba, ó, esse pessoal de Laodiceia, que crentes miseráveis, pecadores, que gente complicada, que gente difícil. E a gente repara no irmão, repara na irmã, repara na igreja A, repara na igreja B, na igreja C. Aí aquela pergunta, o que o Espírito Santo está falando com você? Porque as cartas mostram 2 coisas. Ou Jesus está olhando para você dizendo assim, olha, é isso aí, mantém, persevera, continua, segue em frente. Você está no caminho. Eu estou vendo a sua luta, eu estou vendo a sua perseverança, eu estou vendo a sua obediência, e eu estou vendo que você está se mantendo fiel. E os céus estão se alegrando com a maneira como você tem conduzido a sua vida cristã. Você tem sido fiel no pouco. E Jesus pode estar sorrindo para você. Ou, a mensagem do céu é, meu irmão, minha irmã, tem um monte de coisa errada. Acho bacana, por exemplo, quando ele fala na carta à igreja de Éfeso, no capítulo 2, dizendo assim, lembra-te de onde caíste. Já pregamos isso aqui algumas vezes. Lembra-te de onde caíste. Sabe, irmãos, porque a gente tem a tendência, como crente, de quando a gente fala de pecado, de generalizar. Né? Então, boa parte dos irmãos aqui que já fizeram discipulado comigo, então lá pelas tantas a gente conversa com vocês assim, poxa, olha, e aí? Quais são os pecados que existem na sua vida? Bem, até hoje não tem ninguém que levantou a mão e disse, pastor, eu não tenho pecado. Mas às vezes a gente tem dificuldade de dar nomes aos nossos pecados. Lembra-te de onde caíste. Jesus falou só, você sabe. Você caiu aqui, olha. Nessa área, nesse ponto, nesse sentimento, nesse comportamento. Então você precisa se lembrar, para você voltar lá, se levantar e recomeçar a caminhada. Então existe uma área, um aspecto da sua vida que você precisa se arrepender e consertar.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você não mudar, meu irmão, se você não assumir uma outra posição espiritual diante do Senhor, diante do Evangelho, diante do reino de Deus, haverá consequências. Jesus diz isso lá para a igreja de Laodiceia. Ele vai dizer, olha, senão eu virei contra ti. Às vezes Jesus vem com a gente, ao nosso encontro. Às vezes Jesus pode estar contra a gente, como estava contra a Laodiceia. Feche seus olhos. Coloca a sua vida diante do Senhor. Peça ao Senhor graça. Talvez as circunstâncias da sua vida sejam muito difíceis. Nessa noite, o Senhor nos convida a olhar para o céu. Porque, sabe, por pior que você esteja, talvez você esteja no estado como alguma dessas igrejas aqui, sabe, nem você se aguenta, você sabe que você está muito mal, está muito ruim. Mas o Senhor se importa com você. Ele continua sendo o seu Senhor. Ele está atento à sua vida. E Ele te chama ao arrependimento, à mudança. Há esperança para a sua vida, e essa esperança não está nas circunstâncias. Essa esperança não está no seu trabalho, nos indicadores econômicos, nas eleições, nas pessoas da sua família, na igreja. Para você viver uma vida diferente, uma vida nova, você precisa olhar para o céu. E talvez nesse olhar do céu você encontre Jesus sorrindo. E Jesus dizendo: meu filho, minha filha, segue em frente. Mantenha o rumo. Não desista. Ou talvez você encontre Jesus te exortando ao arrependimento. É hora de mudar, é hora de se posicionar. Olha para o céu. Os céus estão abertos e você está diante do Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, ó Pai, nos amou de forma tão incrível, ao ponto de dar o Teu Filho por nós, ó Deus. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, quando olhamos para Jesus, e quando olhamos para a cruz, e quando olhamos para a ceia, vemos perdão, Senhor. No Senhor há perdão para todos os nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor ressuscitou o Teu Filho dos mortos e o exaltou, dando a Ele o nome sobre todo nome. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque Cristo está vivo.
Toda honra e toda glória seja ao Senhor assentado no trono e ao Cordeiro, que esteve morto, mas reviveu. E agora, Senhor, vem com teu Espírito atuar nos nossos corações. Senhor, que aqueles, ó Deus, que estão lutando, Senhor, por uma vida de santidade diante do Senhor, que tem se empenhado, Senhor, que tem se esforçado para viver uma vida piedosa, de santidade, de obediência, e tem passado por tantas lutas e sofrimentos. Senhor, em nome de Jesus, nessa hora, que os céus se abram, Senhor, e esses teus servos possam ver o teu sorriso, Senhor, o sorriso de Jesus, o acolhimento da tua graça, do Senhor que diz: conheço a tua aflição, que caminha com a gente no vale da sombra da morte, e que nos dá a esperança de que um dia, muito em breve, essa tribulação passará, e que o Senhor nos fortalecerá, porque não estamos lutando sozinhos. Mas, ó Deus, ao mesmo tempo, sabemos que muitas vezes estamos diante do Senhor absolutamente frios, ó Deus, absolutamente desfocados, preocupados com as coisas erradas, fazendo concessões, ó Deus, em áreas perigosas da nossa vida, Senhor, guardando sentimentos e atitudes e pensamentos e comportamentos que nada tem a ver com o Senhor. Então, em nome de Jesus, que a gente se arrependa, Senhor, que a gente se constranja, que o teu Espírito Santo atue em nosso coração, e que a gente se disponha a uma nova vida diante do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que do céu venha a graça, e que a gente experimente mudança de vida na nossa vida, Senhor. E que possamos, ó Pai, saber que o Senhor nos olha como igreja e se alegra, Senhor. Que o Senhor nos colocou como candelabro, como luz nesse lugar, para essa cidade. E que aqui, ó Pai, em nós e entre nós, a luz do teu Evangelho brilhe, Senhor, de forma resplandecente, reluzente, poderosa, Senhor. Que não brilhe a luz, ó Pai, dos nossos feitos, da nossa vaidade, dos nossos erros, mas que a luz de Cristo brilhe e ilumine pessoas para o encontro com o Senhor. Ah, Senhor, abre os nossos olhos e nos faz ver o céu. E que ao longo dessa semana, Senhor, possamos passar uma semana focados no céu, e que possamos ter novas atitudes de vida a partir do que vemos e enxergamos no céu. Em nome do teu Filho, o Cristo que está vivo, oramos. Amém.